Um dos maiores símbolos de Portugal. 5 séculos de história. Conheça a magnífica Torre de Belém, aqui no Trips e Flix. Chegando agora a mais um marco importante aqui da cidade, a famosa Torre de Belém. Os ingressos são vendidos fora da torre. E para quem tem o Lisboa Card, basta validá-lo em uma fila exclusiva. Prepare-se para uma grande fila de espera. A Torre de Belém é uma fortificação inaugurada em 1520 às margens do rio Tejo, como parte defensiva da estratégica saída ao Atlântico. Foi erguida no reinado de Dom Manuel I e, juntamente com o Mosteiro dos Jerônimos, é uma das 7 maravilhas de Portugal. É patrimônio mundial da Unesco desde 1983. Seu nome oficial é Torre de São Vicente. Está localizada na freguesia de Belém, em Lisboa. O ingresso individual custa 6 euros. E como o número de pessoas no interior é limitado, vão liberando a entrada assim que outras pessoas vão saindo. Vamos atravessar a ponte levadiça. Neste nível, ficavam os principais canhões. No piso inferior estavam as masmorras. O poder defensivo da torre era um dos maiores de sua época, dada a cobiça pelas riquezas movimentadas pelos portugueses no comércio com a Índia. Você poderá conferir esse passeio em realidade virtual no vídeo de nossa playlist. Os canhões existentes atualmente não são iguais aos da época, pois era comum a reciclagem quando atingiam a sua vida útil. Portugal fabricava canhões de bronze e também importava os de ferro fundidos na Inglaterra. Os de bronze eram fundidos novamente, enquanto os de ferro eram descartados. A grade das masmorras. Vamos para o pátio principal. As passagens eram estreitas para facilitar a defesa interna. O estilo de construção foi a mesma inspiração do Mosteiro dos Jerônimos. Aliás, grande parte das pedras vieram das obras desse mosteiro. Aqui já foi uma fortaleza construída para defender o Mosteiro dos Jerônimos. Depois virou um depósito, virou prisão e agora um dos maiores símbolos turísticos de Portugal, os mais conhecidos. Impressionante, né? Nós temos aqui quase 5 séculos de história. Note os escudos da Ordem de Cristo em todo o exterior.
as vigias em tetos com gomos. Uma fortaleza que ficava cercada pelas águas do rio Tejo, com único acesso através da ponte levadiça. Um pátio interno com acesso ao quartel dos soldados. E uma visão completa do rio. Aprecie os detalhes comigo. Este era um dos postos da vigia, com visão panorâmica do rio. O formato irregular da fortaleza a tornava mais resistente aos tiros de canhões. E proporcionava mais campo de visão. Vamos para o interior da torre. Neste primeiro andar era a sala do governador. Infelizmente, o acesso estava restrito em nossa visita. As escadas em caracol também eram um elemento defensivo. No segundo piso, a Sala dos Reis, com acesso a uma imponente varanda, de onde se podia ter uma visão completa do forte e do rio. Desta varanda, os reis acompanhavam as partidas e chegadas das grandes expedições marítimas, que geravam riquezas cada vez maiores aos portugueses. Estamos aqui, a meio caminho do alto da Torre de Belém. Uma visão aqui incrível, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui essa beleza. Magnífico lugar. A Sala dos Reis é um grande espaço onde o rei oferecia banquetes. Dizem que a acústica era tão perfeita que se podia ouvir tudo o que se falava em cada canto da sala. Tinha até uma lareira que servia também de fogão.
Gostando do passeio? Então deixe seu like e compartilhe o vídeo. Vamos ao próximo nível! No terceiro piso, a sala das audiências, onde o rei poderia recepcionar os viajantes importantes que chegavam de viagem. E todo o piso em mármore. E assim como as anteriores, o teto também é abobadado. Uma raridade para construções altas nessa época. Continuamos a subir. Esta era a capela. Note o teto trabalhado, como no Mosteiro dos Jerônimos. Era o lugar sagrado para orações. Aprecie os detalhes. Inclusive do piso. O último andar não estava liberado em nossa visita. Então, o jeito é descer. Em 1580, os espanhóis atacaram a torre com uma poderosa esquadra. Apesar de todos os esforços, após 4 horas de combate, a fortaleza se rendeu. Foram 60 anos de domínio espanhol, no período que foi conhecido como União Ibérica. Somente em 1640, após sangrentos combates, Portugal conseguiu se libertar da Espanha. Desde então, a Torre de Belém nunca mais foi a mesma. Que passeio incrível pela história portuguesa! Espero que tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Continue acompanhando as nossas aventuras em terras portuguesas. Agradeço a sua audiência. É isso aí, um grande abraço e até breve.